bem, amigos? Uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites tem a proposta de debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Lembrando a todos que a partir desta semana, o programa Assunto Cidade é gravado nas dependências da UNAERP, onde funciona a TV Ilha do Sol, um canal afiliado, uma TV afiliada do canal Futura, que você assiste pelo número 36 do UHF. Portanto, além da TV Ilha do Sol, o programa continua passando normalmente na emissora Guaru TV, mas a gravação do programa ocorre a partir dessa semana aqui nas novas dependências da TV Ilha do Sol. Toda noite, o programa Assunto Cidade recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, e hoje nós temos a honra de receber aqui o Robson Gadi, ele que responde pela ouvidoria do Hospital Santo Amaro, que é o nosso tema de hoje, e a quem eu dou, em primeiro lugar, uma boa noite para o Robson, e agradeço pela presença e deixo o espaço para você dar uma boa noite para os telespectadores e para os fãs do seu trabalho. Né? Obrigado, Valdir, por abrir esse espaço maravilhoso, que é um canal aberto, que fica sempre disposto à população. Eu também sou um pouquinho que assisto também muitas vezes o seu programa, mas estamos lá no serviço de ouvidoria, atendo eu, meu grupo que estamos lá, eu, o Renato, que dá um suporte para aquele atendimento, não só dos clientes, dos pacientes, mas também dos nossos colaboradores. Tá certo. Robson, antes de mais nada, a pergunta que não quer calar, uma pergunta de curioso. O ouvidor de um hospital, ele ouve muita reclamação? Qual é a função? Como é que funciona a ouvidoria de hospital? A nossa ouvidoria é uma porta aberta. Tá? Ela funciona lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É lógico, o intervalo do meio-dia às 13. Né? E nós atendemos só isso. O ato do ouvidor, falar só de ouvir, né, Valdir? Mas não é só ouvir, é entender, abrir um canal entre o cliente, entre a empresa, entre os empregados, e dar um suporte e tudo isso. É um conciliador. Certo. Na realidade, como fala muitas vezes de reclamações, mas também tem muitos elogios também, falando de um trabalho assiduamente. É lógico, tem uma grande demanda de solicitações, né, de reivindicações, ou que fala a própria ANS, ou Sistema Único de Saúde. Mas lá temos o canal aberto para esclarecer todas as dúvidas que o cidadão tem. Certo. Eu estava vendo na propaganda, além de sugestão, elogio, opinião, a informação pode ser recado ao paciente. Como é que funciona isso? Isso é um canal que a gente abriu, inovamos aqui na Baixada Santista, como a gente cria situações. Como um exemplo, tivemos recentemente o Dia dos Pais. Né? O Dia dos Pais, muitas vezes, tem aquele filho que mora no Nordeste, ou está fora de uma outra região. Então, nós abrimos nossa rede social, o Facebook, né, para poder essas pessoas entrar no nosso contato e mandar aquele abraço. A semana agora que passou, mesmo não sendo a semana do abraço, nós postamos falando para eles, quem não pode dar um abraço num paciente que esteja internado. E com isso, eu e a equipe lá, vamos fazer o quê? Vamos até lá passar isso para o paciente que está, ou a pessoa que ela está recomendando, não só dar um abraço, mas passar aquele recado que a pessoa, muitas vezes, distante não pode dar. Ou seja, num momento de dor e de sufoco lá do paciente, sabe? A visita pode ser virtual, no caso. Sem dúvida nenhuma, que esse é o grande objetivo. Fizemos isso com o Dia das Mães, com o Dia dos Pais, abrimos um abraço aqui fora de época para chamar a atenção dos familiares, dos vizinhos, muitas vezes, que perguntam onde está aquele rapaz que da sua residência, e muitas vezes fala que está no hospital, né, que cria aquelas grandes dúvidas, e de repente ele quer mandar um recado, que é isso que nós fazemos, e faz uma diferença enorme. E isso o cidadão consegue fazer pela rede social, pelo Facebook? Pela rede social, pelo Facebook. Facebook do hospital ou da ouvidoria? Exclusivamente da ouvidoria. Pode entrar na ouvidoria do Hospital Santo Amaro, na rede social, que nós vamos receber esse recado rapidamente, encaminhar, mesmo que não recebendo nos finais de semana, nós encaminhamos para as pessoas que estão de plantão para poder chegar até esse objetivo. Ou também pode ser por e-mail, ouvidoria@hsamaro.org.br. E se não tiver esse canal, nós também temos o telefone também, que pode ser em contato, que seria o 13, acrescentando agora o 9-3389-1506. E o canal está totalmente aberto. Ou seja, o seu José está lá internado na ala tal, e o vizinho dele fica sabendo que ele está internado, entra no Facebook, manda um abraço, seu José, estamos aqui torcendo pela sua recuperação, é mais ou menos isso? É exatamente isso, Valdir. Igual você desse sorriso agora, é o que a gente vê os pacientes que estão lá. Claro, imagina. Né? Os amigos, né? Esses que são o maior que falam, não, vamos deixar a visita para
a família. Claro. Ele entra como esse meio de comunicação que é fantástico. Lógico, temos que saber, a gente dilui essas informações. Se a pessoa quiser se identificar, nós passamos. Se for um simples abraço, se a pessoa não quiser se identificar, nós encaminhamos também. Ficar no hospital nunca é bom para ninguém. Ninguém quer ficar internado no hospital, mas quer dizer, na hora que precisa ficar internado, nada melhor que receber um abraço de solidariedade, nem que ele seja assim, telefônico ou virtual, né? Exatamente. É o sorriso que você falou, né? Que o paciente acaba dando. Muitas vezes a gente chama alguns problemas sociais. Claro. Como muitas vezes a gente estava recebendo essa semana, as pessoas que moram em São Paulo, estavam com seu pai aqui dentro do Hospital Santa Amaro e eles queriam saber de informações. É lógico, a gente não dá informações por telefone, Claro. nem por e-mail, nem por Face. Mas eles querem mandar um recado. E com esse recado, é esse canal que nós fazemos. Claro. E a gente pega esse recado, a pessoa recebe. Em qualquer ambiente do Hospital Santa Amaro, é lógico, estando apto a receber, que é esse que vê. Mas o sorriso, muitas vezes até as lágrimas dessa pessoa, é inexplicável. Fica aí então a dica para você que convive aqui em Guarujá e no distrito de Vicente Carvalho, a eventualidade de alguém conhecido internado no hospital, entra no Facebook, ouvidoria do Hospital Santo Amaro, né? Creio que é fácil de achar e deixa lá o seu recado. É um bom serviço, como você falou, inédito, né? Na região, pelo menos. Na realidade, surgiu até de uma informação que a gente participa de um comitê em São Paulo, né, das ouvidorias. Que lá nós estávamos debatendo de quê? Como o ouvidor tratar o Facebook, as redes sociais. Aproveitar o advento do Facebook para alguma coisa útil. Né? Então, como que a gente tratar? Como a gente, somente para ensinar para eles, para nós mesmos, como responder para o cidadão. Porque ele quer um canal de fácil. Em qualquer local, ele está numa praça, ele entra na ouvidoria, ele quer falar com a empresa, quer se manifestar, quer dar um recado, né? Ele dá uma oportunidade para o serviço, para as empresas, falar assim, eu quero teu serviço, eu quero retornar, mas naquele momento eu podia te dar uma melhor atenção. É onde eles recomendam isso. E a rede social é exatamente para isso. Certo. Como a gente chegar rapidamente numa resposta ao cliente. Claro. Bom, mas quando nós vamos falar do Hospital Santo Amaro, logicamente que não são só sorrisos, né? Sim, sim. Há também, acredito que a ouvidoria também receba muitos contatos assim, fazendo sugestões ou eventualmente alguma crítica, algum serviço. Como é que o hospital, a ouvidoria trata esse tipo de manifestação? Valdir, para os teus espectadores, nós recebemos qualquer informação que tenha, ou como reclamação, ou elogio, ou até melhoria do serviço. Né? Então, dentro disso, dessa demanda, nós separamos todas essas reclamações, né? Os elogios, é lógico, é mais rapidamente, né? Temos que tratar também de ir acordo para que chegue perto do colaborador, que ele que foi a origem desse agradecimento, e da reclamação da mesma forma. Né? Nós temos reuniões semanais, que nós passamos essas informações, catalogamos, separamos por tipo de reclamação, né, e passamos para todos os responsáveis do hospital. Certo. É lógico, depois de tudo isso, mapeamos quantas foram reclamações por andar, por local, por ambiente. Se é um ato médico, nós encaminhamos para a nossa diretoria para analisar. Se é um ato administrativo, ela também dá todo esse suporte, assistência e até chegar. É lógico, dentro disso nós dependemos da nossa rede credenciada. Nós temos lá as regras da ANS, nós temos a regra do Sistema Único de Saúde. Então nós tentamos tudo isso adequar para chegar no objetivo da pessoa que não tenha nenhuma informação, ou que acabou de saber que a pessoa estava andando na rua, teve um acidente, entrou no nosso hospital e ela não tem informação nenhuma. Então os colaboradores são treinados para isso, para encaminhar ou o próprio médico, ou para a própria ouvidoria para dar toda a assistência. Correto. O Robson, logicamente que, como você falou, é feito as reclamações, as manifestações são catalogadas, logicamente você consegue produzir ali alguma estatística. Qual é o tipo de reclamação mais recorrente ou de crítica mais recorrente, assim, como é que lidar? O que acontece muito, Valdir, é a parte realmente de serviços, né?
falar do Sistema Único de Saúde, onde que mais nós atendemos lá. Então, eles querem saber aonde vai estar esse agendamento, aonde podemos fazer esse tipo de uma tomografia, uma ressonância, ou até um ultrassom, se é de imediato, uma transferência se precisar, porque nós levamos os pacientes para outras cidades para fazer alguns exames. Então, quer dizer, essas são algumas reclamações que eles perguntam. Eu não falo muito reclamação, muitas vezes um equívoco e dúvidas também, por insegurança de transportar de tudo isso. Claro. Porque muitas vezes, é como você falou, a falta de informação às vezes acaba produzindo, a pessoa vai no lugar errado, acaba se aborrecendo porque foi no lugar errado ou foi no mesmo lugar 2 vezes, mas é porque não tinha informação suficiente para isso. Porque o objetivo do hospital, imagino que não é ver as pessoas circulando para lá e para cá como baratas tontas, né? É ter um local certo, né? Isso, porque nós sabemos que nós temos nossos clientes lá e temos também nossos funcionários, que cada um tem suas tarefas. E o que a gente recomenda? Na dúvida, para pelo corredor, porque tendo um uniforme dentro do Hospital Santa Amaro, né, as pessoas acabam perguntando aonde é o sistema de ouvidoria, ou a radiologia, onde é o ultrassom, e deixar uma pessoa perdida naquele ambiente, então pode dizer, poxa, eu perguntei para 2 colaboradores e não soube me explicar, e já gera uma reclamação. Aí ele entra na rede social e fala que tem um pessoal despreparado. Muitas vezes não é isso, né? Ele até indica, mas como é uma cidade, um labirinto, um hospital, aí o que a gente pede para todos os colaboradores nas nossas reuniões? Que o melhor caminho, que se tiver uma dúvida, qualquer informação, ou se dá direito ou não, encaminhar para o serviço de ouvidoria, que é isso que a gente fala muito, e tem dado muito certo. Legal. Robson, a ouvidoria em hospital é uma coisa comum hoje em dia no Brasil? No Brasil, né, nós participamos de alguns comitês, como eu tinha comentado. Então, sou associado à ABO, né, Associação Brasileira dos Ouvidores. A gente tem a ABREC, que também é uma associação que eu participo de um comitê em São Paulo. Né, e lá a gente discute muito disso. Porque a ouvidoria, na realidade, é todo em estado de São Paulo, somente na cidade de São Paulo, já é um obrigatório. Toda empresa pública, ou que seja filantrópica, que tenha uma quantidade de empregados ou atendimento, tem que ter um ouvidor. Né, para poder dar um laço de acesso. Que, lógico, existe os saques, né, os teleatendimentos, os PROCON, das empresas privadas. Então, há repartições públicas e associações, como nós somos filantrópicos, o Hospital Santa Amaro, então tem a tendência de ter a ouvidoria. Eles tratam muito como ombudsman das empresas particulares, que é o último canal. E como elas sabem que é o último canal de ter um atendimento junto com a empresa, o que acontece dentro disso? A nossa responsabilidade é muito maior. Por quê? Ele sabe que ele espera algo de nós. Então, quando ele espera algo e a ansiedade é grande, de imediata, mesmo que tenha um prazo e datas de resposta, mas quando entra dentro da área da saúde, não temos muito tempo. Dependendo do tipo da manifestação, nós tentamos encaminhar o mais rápido possível. Entramos em contato com o cliente, tiramos algumas dúvidas. Por isso que nós pedimos, muitas vezes, é lógico, temos os formulários que pode ser feito na ouvidoria, né? O próprio Facebook fala como se identificar, né? Como eu posso falar isso com o cliente, para poder transmitir o mais rápido possível aquela outra ponta, que vai chegar realmente o cliente que chegou até nós, que chamamos de paciente. Numa reunião da ABO, que é a Associação AOB, né? A Associação dos Ouvintes do Brasil, dos Ouvidores do Brasil, Associação dos Ouvidores do Brasil. A maioria é de que segmento, assim, empresarial, assim? Quando a gente estamos lá, né, como associado da AOB, né, e também tem a ABREC. E lá o que nós fazemos? Discutimos de vários segmentos. Tem de hospitais, como nós também, e outros hospitais. Tem a TAM, que está junto conosco. Tem algumas de concessionária de transportes. De serviços. De serviços também. Tem o do Banco Itaú. Lá também está uma empresa da Camargo Correia. Tem do Poupa Tempo, que está lá. Desculpa, do Poupa Tempo não, mas a gente fala do acesso rápido que tem aqui de São Paulo. Via Rápida, né? Via Rápida, está lá conosco. Os jornais, tem empresas de jornais que estão com a gente também. Tem o advogado também, que fala muito, que é ouvidor lá da Bolsa de Valores. Está conosco. Então, o que nós queremos fazer? De vários segmentos. Todas com as mesmas dúvidas, com o mesmo tipo de atendimento, independente do seu segmento. Mas não montar só uma resposta, o caminho mais rápido de chegar à resposta do cliente. E num tipo de atividade, num tipo de encontro desse é importante, porque o cidadão que tem uma atividade dessa, como você, você é administrador, né? Sou administrador. Um administrador e voltado a uma atividade de ouvidoria num hospital, você encontra com um ouvidor no jornal,
um ouvidor de uma empresa aérea ou de uma empresa que presta serviço de saneamento. Quer dizer, cada um emprestando a sua experiência acaba melhorando a dos outros, dos demais, né? Isso é fundamental, né? Então, com isso a gente consegue ter uma credibilidade muito maior, né? Uma responsabilidade muito grande. Você conhece todos os lados, o lado do jornalista, o lado da empresa, né? E o que o cliente está ali no meio querendo ser ouvido. Claro. Ou melhor, cria a sua manifestação que tem uma resposta. E como é o canal que a gente consegue determinar? É lógico, muitas vezes a reclamação ou até tem que ter um fundamento. Mas a gente tenta buscar o máximo de tudo com nossos indicadores nas soluções de imediatas e tem aquelas soluções que são futuras, que a gente consegue determinar e montar para a administração qual é o foco e o caminho. Ouvir o cliente, determinar o que ele necessita, ele está dando oportunidade, como eu falei anteriormente, oportunidade que eu quero retornar para a sua empresa, eu quero comprar o seu serviço e com isso a gente montar estratégias, né? Lógico, nós não montamos, mas encaminhamos para a administração tentar montar estratégias para poder chegar no foco do cliente, né? Agora, e tem muitas metas também, viu, Wolf? É isso que eu ia entrar também. É importante que o telespectador perceba assim, que a democracia, né, impôs algumas regras de convivência que são muito mais salutares do que aquele simples reclamar na esquina, né? Exato. É muito fácil você ter um problema de atendimento num hospital, num jornal, numa empresa concessionária de energia, né, e ficar no bar reclamando que foi mal atendido, quando, na verdade, o sistema democrático ele impõe essas regras, né? No caso, logicamente que algumas empresas aderem a isso naturalmente, como é o caso do Hospital Santo Amaro, mas é importante que as pessoas percebam que há canais existentes hoje em dia e, como eu ia te perguntar, e há metas, né? Não é só receber a reclamação do seu João, responder para o seu João, olha, já foi resolvido e tal, se aquilo não tiver um efeito prático para evitar reclamações semelhantes depois, né? Exatamente. É nesse foco que a administração entra. Ela me acompanha, isso nós encaminhamos diretamente para eles, claro, para saber se o que eles pedem para nós. Que verifique com a resposta do nosso colaborador, dos nossos gestores, certo, que realmente eles determinem uma solução disso. Né? O cliente muitas vezes ele não percebe na hora, mas futuramente, quando ele pode retornar, tem coisas que nós já conseguimos, ou melhor, que eles conseguiram, que nós, para a administração, chegamos no objetivo que isso não venha acontecer. É lógico, tem algumas coisas de contratações, tem alguns tipos de serviços, claro, que a gente fica um pouco limitado, mas a gente esclarece todo o passo a passo e o que vai acontecer. Eu falo sempre lá com os clientes, eu quero que você saia daqui esclarecido, que se não entender, eu explico e explico quantas vezes haver necessidade. E eu sempre faço o quê? Em si também. Porque quando a pessoa está doente, né, vem vários familiares. E eu peço para tentar conversar com as pessoas mais centradas e que ficam mais próximo do paciente. Claro. Porque a gente percebe muitas vezes que o paciente, ele tem uma pessoa sempre próxima, né? A pessoa pode ter lá 7 ou 5 filhos, mas sempre tem uma pessoa que está dando aquele apoio. Claro. Então é aquele exatamente que eu falo lá para a nossa equipe, que é esse que nós temos que estar próximo. Dar todo o suporte, tirar esse fardo dele, que muitas vezes ele está sozinho. E onde chega a uma solução melhor. E esse passa o dia ali, às vezes, no hospital, circulando e vendo, eventualmente, não tem nada para fazer, tem que esperar, né, alguma coisa, ele acaba vendo muito mais, às vezes, do que o próprio administrador, né, com perdão da expressão, né, você Sim. tem tanta coisa ali para ver que, às vezes, um detalhe mínimo você é alertado pelo familiar do paciente. Então, o familiar ele tem um olho clínico. É verdade. Né? E muitas vezes até mais clínico que nós mesmos. Então, o que nós fazemos? Em qualquer caminhada que nós atendemos lá na sala da ouvidoria, que ela fica lá no térreo, lá perto do ponto de atendimento, perto da radiologia e perto ali da entrada e da saída também nossa. Certo. Então, na sala 10. Então, lá nós conseguimos, toda vez que nós damos atendimento, e nós também se dirigimos até o leito do paciente, né? Porque tem muitas vezes que os familiares passam e nós queremos conversar, porque o maior de direito que chegar na solução é o paciente que está internado. Então, nós conversamos com ele, expomos o que está acontecendo e depois redigimos tudo isso e passamos para o nosso serviço. Desde uma troca de quarto, por que ele está naquele andar, por que ele vai na segunda-feira fazer o exame, por que está agendado, como o nosso transporte vai levar esse paciente, quem pode acompanhar, independente, lógico. Lembrando que tem todas essas informações nas alas, né? Em todas as alas disponíveis. Mas muitas vezes
passou para uma pessoa só e a pessoa não multiplicou essa informação. É onde nós entramos, que a pessoa muitas vezes, a enfermagem está atendendo um outro paciente dentro do quarto e ela quer uma resposta rápida e ela pode ligar para nós. Claro. E nós fazemos isso, esse laço. E nos corredores, como o uniforme nós usamos lá no hospital, identifica muito a nós. Que isso é muito bom, que a pessoa já fiz o primeiro atendimento, a gente fez uma outra segundo atendimento, e por que ela retorna para nós? Porque ela ficou muitas vezes satisfeita. Exato. E se ela não ficou satisfeita, nós tentamos explicar isso para ele. Muitas vezes não dá para a gente passar só tudo pela rede social, ou só pelo e-mail. A gente pede muitas vezes que a pessoa venha até nós. Claro. Ou pede, vocês estão fazendo uma denúncia, uma informação. Pede para alguém que está acompanhando do paciente, que nós vamos até lá, é lógico, ou eles vêm até a nossa sala, que aí nós conseguimos tirar várias dúvidas. Não. Teve alguma sugestão muito legal assim que você ouviu e implantou no hospital? Assim, nós não implantamos, é um grupo que implanta em si, né? Esse próprio, você fala da rede social do Facebook, a gente percebeu diretamente eles têm ido para lá, né? A dificuldade que eles têm, uma entrada fora do horário, que lógico tem todas umas regras, né, que tem dentro do hospital, e isso lógico, a gente tem que sempre discutir em grupo, claro. Né? E quando a gente discute em grupo as coisas funcionam. Né? Então, imortaliza também uma entrada fora do horário, né? Que a gente, lógico, tem muitas regras bem definidas. Né? Um paciente que acabou de chegar da emergência, que nós damos uma facilidade de acesso para os familiares, né? Lógico que não vai entrar uma quantidade maior, né? Mas tenta esse retorno que a gente fala. Não só do cliente, nós temos que falar também com o ouvidor, também dos funcionários. Claro. Porque tem outra ponta também, né, Valdir? Claro. Então, esses dois laços que é importante e dá credibilidade. Mas interessante que você falou, né? O maior retorno nosso que nós conseguimos, que dá dentro da ouvidoria, não só, independente da reclamação ou agradecimento, é dar o suporte para o paciente que está ali, sem seu ente querido, ou nosso serviço social, ou nossos gestores responsáveis, nossos colaboradores que estão no atendimento. Né? Muitas vezes são perguntas até simples, mas muitas vezes ele não pode responder naquele momento que ele pede para ir até nós e nós esclarecemos tudo isso. Então tem várias situações interessantes lá. Com certeza. Bom, o programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já para conversar mais um pouco com o Robson Gadi, ele que responde pela ouvidoria do Hospital Santo Amaro e está aqui nos esclarecendo a importância e o funcionamento desse imprescindível serviço. A partir de agora, já considera um serviço imprescindível do Hospital Santo Amaro. Voltamos já e rapidinho, fique conosco. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de receber aqui o Robson Gadi, ele que responde pela ouvidoria do Hospital Santo Amaro. No primeiro bloco, o Robson Gadi explicou ao telespectador do programa Assunto Cidade o funcionamento da ouvidoria. Este que é um canal de comunicação entre cliente e empresa, cliente e prestador de serviço, que hoje em dia já é considerado de suma importância, já é considerado um serviço fundamental. A partir desses instrumentos democráticos foi que o cidadão passou a se ver como uma pessoa que deve ser mais respeitada pelo prestador de serviço do que o era anteriormente. Ninguém precisa aqui dizer
que o país viveu tempos negros de ditadura, onde o cidadão sequer podia pensar, que dirá se manifestar sobre determinado serviço. E o Hospital Santo Amaro, atento a este momento que a sociedade vive, implantou já há 6 anos, como o Robson Gadi explicou aqui durante o intervalo, este serviço de ouvidoria, que vem atendendo aí a contento as pessoas que o acessam pelo telefone, que você vai ver aí na tela, logo o Mário vai colocar para nós, que é o 3389-1506, onde as pessoas podem encaminhar suas sugestões, suas críticas, seus elogios, eventualmente, e um serviço inédito implantado pela ouvidoria, fale com o recado ao paciente, ou seja, se você tem um parente, um amigo internado no hospital, você não precisa necessariamente comparecer fisicamente ao ambiente hospitalar, com todas as nuances, peculiaridades que um ambiente hospitalar exige e cuidados. Você pode simplesmente pelo Facebook, olha que coisa mais moderna e clean. Pelo Facebook, procura lá Ouvidoria do Hospital Santo Amaro e manda um recado para o seu João, seu vizinho que está lá internado. Robson, você trouxe essas experiências do serviço público, do serviço privado, ou foi a primeira vez que você entrou nessa canoa? Na realidade eu vim em uma empresa de particulares, né? De uma parte hoteleira que a gente sempre cuida, né? Já fui trabalhar aqui numa cidade do Guarujá. Sempre tem que dar uma resposta para o cliente. Sempre que tem que dar uma resposta muito rápido para o cliente, que é isso que ele deseja nas empresas, né? E como também trabalhei muitos anos também na parte como hotelaria, como construção civil, umas grandes empresas da Baixada Santista, então a gente pegou o quê? Ver realmente, não só o ato de ouvir, tentar mudar e criar, que é isso que nós temos que fazer. Sair daquele paradigma, as coisas padrões, né? É lógico, com legalidade, com transparência, né? Nem tentamos fazer o máximo possível de resposta ao cliente, né? Mesmo que muitas vezes não chega naquele objetivo real do paciente, mas total transparência. Por isso que nós estamos de portas abertas. E com isso a gente pegou essa experiência de empresas particulares onde eu passei e trouxe para a área da saúde, dentro do Hospital Santo Amaro. Certo. Você estava falando que participa também como ouvidor da Associação Brasileira das Relações Empresa com o Cliente. Isso. Qual é o objetivo desta entidade? Essa é uma relação muito gostosa. Né? Não é só um bate-papo lá em São Paulo, que uma vez por mês, que vai ter agora no dia 29 lá em São Paulo. Né? São grandes empresas de vários segmentos. Certo. Uma empresa, como eu já tinha citado, né? De segmentos de saúde, construção, né? Próprios hospitais, empresas de financiamentos, né? De seguros, né? E cada um falando sua história. Até a parte jornalística. Então, essas experiências para nós estão sendo muito boa. E com essas, pega essas expectativas, os anseios que muitas vezes não são implantados e tentamos mudar aqui na ouvidoria do Hospital Santo Amaro. Claro. Ficar internado num hospital não é uma coisa que ninguém procure. Logicamente que a pessoa só acaba se internando no hospital por uma necessidade urgente de saúde, né? O Hospital Santo Amaro é o único hospital de Guarujá que atende a rede pública, né? O hospital responde por praticamente 80%, do hospital é destinado à rede pública, né? Nesse ambiente, eu quero te perguntar, a ouvidoria acaba atendendo logicamente, mais reclamações do usuário do serviço público ou também recebe bastante do usuário do serviço particular e conveniado? Isso, uma boa pergunta dessa. Nós, é lógico, como atendemos essa porcentagem muito maior do Sistema Único de Saúde, então a necessidade é maior. Até pela necessidade que eles têm dos próprios familiares ter dúvidas, como funciona. Certo. E a gente dá muito bem um parâmetro. Como funciona o plano Sistema Único de Saúde, que é nosso SUS, que é direito de todos, né? E como a ANS determina para os planos de saúde. Certo. Ela só muda algumas situações de localização e tipo. Até a facilidade pelo SUS é muito maior, né? Porque existe muitos bloqueios pela ANS e pelos planos de saúde que eles criam. Né? O tempo de permanência pode aumentar ou pode diminuir. Então a demanda realmente nesse momento é lógico pelo Sistema Único de Saúde. Claro. Até pelo anseio, né? Que muitas vezes tem informações, até muitas vezes negativas, que muitas vezes a gente vem passar até nós sem fundamento. E a gente tenta demonstrar como gerou.
já vem com um desgaste há muito tempo internado em alguma rede, em algum local, e até de outras cidades também. Né? Nós atendemos também não só do Guarujá, de outras cidades que nós estamos também de alta complexidade, de baixa complexidade, né? De pacientes que têm cirurgias, nós chamamos no Sistema Único de Saúde como eletiva, que já vem programada, né? Muitas vezes. Né? E a maternidade que nós temos também, que acaba gerando o quê? Né? A gente não determina uma data, um dia. O próprio médico acaba nos avisando que nós temos que estar disponível 24 horas aquele leito. Explicar por que não tem um leito, porque não foi acordado com a nossa entidade, e a ouvidoria passa as regras, passa como tem que ser realmente. Não é que não só nós passamos, a nossa equipe passa, mas pode ser que muitas vezes esse filtro não chegou no objetivo do cliente. Né? Porque vai nascer hoje, mas ninguém combinou com o hospital. E acaba em algum momento faltando um apartamento, uma enfermaria, mas sempre alocado, tentando dar todos os anseios daquele familiar até chegar no objetivo. Na hora do nascimento é uma hora de alegria e felicidade para toda pessoa, mas para o hospital é uma hora de trabalho intenso, né? Isso. A administração passa bem para nós. A nossa responsabilidade de todos os nossos colaboradores, não só com parte da ouvidoria, é do seguinte modo, Valdir. Só acaba a nossa responsabilidade quando o paciente ou o cliente está saindo do hospital. Então todos nós participamos. E na hora do nascimento, na alegria também. A gente participa de tudo que isso tenta chegar mais rápido possível no colo da mamãe ou indo para casa. O Hospital Santo Amaro, que inclusive pela concepção do cônego Domênico Rangoni, nasceu sob a filosofia de uma maternidade, né? Sim. De uma maternidade, né? Hoje dá para se dizer que as voluntárias são a extensão do legado do padre Domênico? Não tenho nem como evitar isso, né? A dona Carminha, que corresponde lá, nossas voluntárias, a VASG, que fez aniversário mais um ano essa semana, que teve uma missa agora na quinta-feira, né? Ela, tudo isso uma referência. Né? Você vê aquelas senhoras de vermelho andando no hospital com carinho, com afeto, a gente chama muito de humanização, né? Dando toda a assistência, desde muitas vezes que a pessoa que não tem um nascimento de uma criança que não tem nada, né? Não tem uma roupa. Né? Então, a ouvidoria, onde pode entrar nesse ponto? Muitas vezes a mamãe ganhou de nenê, que ela não sabia, o esposo não tem aquelas condições, e elas, daqui a pouco, elas têm que falar com a enfermagem, ou ela tem vergonha de falar para alguém. E muitas vezes um vizinho, um parente comenta alguma coisa. Nós passamos para a equipe, passamos para as voluntárias, mas elas atendem isso diretamente, independente de nós. Uma questão de falta de condições. Falta de condições, muitas vezes. E ela está lá sempre pronto. Praticamente eu posso dizer, se eu pudesse ter mais voluntários com a dona Carminha e a equipe dela, que é fantástica, muito melhor. Sempre quando você vê aquelas senhoras de vermelho, você pode sentir que alguém está sendo bem atendido. É uma alegria de ver elas trabalhando. Importante. Como voluntária, ainda mais. Ainda mais isso, não ser voluntário. Total. O Robson, o Hospital Santo Amaro é a última porta, vamos dizer, do sistema de saúde pública do município, né? E já é a fase de internação. Quando se fala a última porta, modo de falar, né? Até parafraseando o atual secretário de saúde, que numa entrevista acabou citando, dando isso como exemplo do sistema de saúde, né? Nesse contexto, o Hospital Santo Amaro ele tem alguma participação, tem que ter alguma participação também nas decisões da saúde pública. O hospital participa do Conselho Municipal de Saúde ativamente. Qual é o grau de participação do hospital? É você que é o representante? Hoje, nesse momento, a pedido até da nossa administração, ele me incumbiu também de participar do conselho. É lógico, hoje eu posso estar como qualquer outra pessoa do hospital. Conseguiu, não a gente fala de uma cadeira, mas de um espaço representativo, como prestador de serviço de um maior hospital, hoje do Guarujá. E com isso nós conseguimos o quê? Lá nós atendemos também o usuário. Lá também tem outros serviços prestando dentro do Conselho Municipal de Saúde, hoje presidido pelo nosso, excelente lá, Odemir, né, e o seu grupo. Então, hoje eu estou lá como uma cadeira, como presidente executivo, que tentando dar um suporte para ele. Não só eu, mas um outro grupo que estão lá também, como as secretárias deles que estão lá. E com isso a gente tenta chegar mais próximo ao cidadão, porque ele vai até lá fazer algumas reclamações também. Ele vai fazer alguns anseios. E o Conselho de Saúde a gente conseguiu o quê? Se toda a área envolvida, sempre quando você falou do secretário, ele fala muito da unidade básica de saúde, ele dá o primeiro atendimento, né? Como também muitas vezes quase o último, que a gente tenta reverter isso. Se todos os serviços, quando chega até nós, por que a gente não está lá? É aí onde a gente começa a caminhar.
né, dentro do conselho também. Estar lá também ajudando o suporte com o Ademir, indo fazer o quê? Indo lá para a Agenda 21, que nele participa, estar também na área da educação, participar de alguns conselhos. Nós tivemos essa semana também em Santos, lá na DRS 4, participando de conceitos que também dos conselhos de saúde, como chegar mais próximo do cidadão, né? Dar mais esse suporte para eles. E com isso a gente consegue ter soluções mais rápidas e dar um apoio realmente para o secretário, quando ele vê que realmente o serviço funciona, participa diretamente. Como lá tem todas as reuniões uma vez por mês. Certo. E nesse ponto, dando sugestões até para evitar a sobrecarga de atividade até do hospital, né? Por exemplo, como muitas vezes o conselheiro tem lá uma sugestão de como amenizar as questões, né? Como é o caso do hospital, né? Sim, porque nesse momento ele é o representante legal. Né? E o Ademir gerencia bem essa parte lá para nós e a gente lá resolve muitas coisas de imediato também, como algumas coisas futuras. E apresenta nossas metas também, que lá também tem que ter umas metas, né? E apresenta o que está acontecendo, como se surge. Porque se a gente lembrar de autonomia ao cliente, né, ou o cidadão, paciente, internado, um dia desse ele não tinha um canal de acesso às ouvidorias lá em Brasília. Claro. Como que conseguiu? Em 2011 se surgiu o número 136, porque um tempo atrás era uma ligação cobrada. Então, quer dizer, se a gente está falando de facilitar o acesso, então tem que facilitar a comunicação. Então, eles possuem um telefone direto, 136, que eles podem ligar, como um canal direto com a ouvidoria do hospital. Quer dizer, então vai existir uma demanda. E com essa demanda a gente dá soluções adequadas. E é onde entra dentro do conselho, participar, se está falando de meio ambiente ou não, porque a saúde que está sempre envolvida, sempre dentro desse foco, como também dentro da educação, onde a gente puder estar, como tem a representatividade de tudo, é ideal. As respostas são muito melhores. Certo. Você falou do envolvimento do Conselho Municipal de Saúde com a Agenda 21. Como é essa relação, Robson? É o nosso presidente que representa lá a Agenda 21 e muitas vezes, em alguns momentos, ele até pede, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, que não dá, então a gente participa. Então a Agenda 21 fala, tem lá também a área da educação, tem as conferências que nós vamos ter, né? Então dá esse suporte. Qual é a contribuição da saúde para a Agenda 21? Né? Porque se qualquer ato que fazer, mas pode ter um indígena aqui, ele não vai chegar até a área da saúde. Claro. Né? Aquele caiçara que está lá com embarcação, ele não vai chegar dentro da área da saúde. Com certeza. Então, como esse acesso, como essa informação que pode chegar para ele? Né? Abrir esse leque, essa porta, que é isso que nós tentamos demonstrar lá. É a contribuição nossa. E a experiência que vamos ter lá, que a gente participa do Estado, a gente participa lá depois também em Brasília, referente disso. Claro. O país está vivendo um momento especial esta semana com a chegada dos primeiros médicos cubanos contratados aí pelo governo brasileiro, com bastante controvérsia com relação à remuneração. Independente da questão da remuneração, que é uma coisa absolutamente discutível e para alguns até deplorável, beira até a escravidão. Como é que você vê, você como uma pessoa do setor de saúde, atuante do setor de saúde, como é que você vê essa chegada dos médicos cubanos? Independente de qualquer, né, não estou aqui para recriminar, dizer se é bom ou ruim. O que a gente tem que pensar, eu como ouvidor principalmente, diretamente à última ponta. Claro. Quem está lá no primeiro atendimento e no último atendimento. Então, se qualquer coisa que nós vamos criar, né, e por barreiras, se o atendimento melhorar, né, independente se existe uma grande suporte do Sudeste ou do Nordeste ou não, o importante é o resultado. Claro. Né? Se o resultado chegar no cidadão, aqui o que seja no Guarujá, ou lá em Peruíbe, que a minha necessidade, mesmo sendo parecida, mas tem uma grande diferença na outra cidade. Lá em Peruíbe, que está lá na outra ponta, precisando de um atendimento, de uma porta, de uma UTI, né? E ele precisa daquele médico para poder dar esse caminho ou assinar. Então, qualquer porta para nós que independente de ser o médico, qualquer região, lembrando que não é só de Cuba, também está vendo aí de outros países. Né? Eu li as reportagens falando que tem experiências, esses médicos, mais de 18 anos, não fala de sistema de saúde, mas falando do Brasil ou no mundo, né, de experiência. Então, se for para melhorar, as portas estão abertas. O único problema, eu não costumo nem emitir opinião nem nada, mas é a questão da remuneração que ficou opaca nessa situação, mas eu também acho formidável, como você disse. Precisa do médico, e seja ele de onde for,
que seja para atender a população, está resolvido. E a ouvidoria vai estar lá, viu, Valdir? Porque claro, também a ouvidoria da Ouvido da Popa está presente, se for um atendimento, a resposta pero disso, sim, pero que não, companheiro. e o cidadão que vai sentir lá na ponta. Essa é a verdade. Robson, queria te agradecer muito pela entrevista. O programa Assunto Cidade, infelizmente, está chegando ao final, mas vamos ter outras oportunidades de conversar aqui sobre a ouvidoria do Hospital Santo Amaro, assim como outros serviços dessa importante instituição hospitalar, que é aí praticamente a única porta para o usuário do Serviço Único de Saúde, que é o SUS. Obrigado pela presença, agradeço pela entrevista e te deixo um espaço para dar uma boa noite para o seu telespectador. Valdir, eu agradeço o espaço que você nos cedeu, não só para demonstrar o que a ouvidoria faz. Lá tem que ser um grupo de pessoas que fazem. É lógico, temos que chegar no máximo de erros mínimos possíveis, desde a nossa fala, desde a nossa escrita. Mas estamos lá com a nossa porta aberta, no telefone que vocês já viram lá na parte da tela, no 3389-1506, ou pela rede social, ou também por nossos e-mails. Claro. Estamos sempre à disposição de todos os seus telespectadores, as pessoas que gostam de você, que estão participando. Então, mando um grande abraço, uma boa noite para todos e nos programas, nas reprises também, que sempre acompanham você. Nossa, parabéns pelo seu programa. Agradeço o Robson, agradeço pela entrevista, agradeço você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.